Então, quarto ano, nossa viagem continua pela história do nosso país. E hoje vamos explorar a independência do Brasil. Olha, chegou a nossa vitória, a nossa liberdade. Será que foi liberdade mesmo? Ficou tudo legal? Não houve nenhum problema? Simplesmente o Brasil, né, se tornou um país livre, né? Portugal, né, nos liberou, né, de ser, né, aí sua colônia, de sermos dependentes, né, das regras e comandos da coroa portuguesa. E aí, o que é que vocês acham? Ou simplesmente foi tudo, né, na paz, de forma amigável? Houve alguma guerra, algum conflito? Vamos descobrir nessa viagem. Então, embarque com a Projose, porque a viagem vai começar. Independência do Brasil, página 190. Enquanto estava no Rio de Janeiro, Dom João elevou o Brasil a Reino Unido de Portugal. Lembra na fuga dele, quando ele veio para cá, para o Brasil? Correu lá, né, que teve problemas, né, com os franceses, né, que ele se aliou à Inglaterra e não teve muito, né, acerto nesse problema. E aí, no momento que ele veio para cá, ele já elevou o Brasil ao Reino Unido, mas de Portugal. Brasil e Algarves. O Brasil passava então a ser reino, como todas as características políticas e administrativas, o que gerou muita insatisfação. Ó, insatisfação. Então já não teve tanto, né, amigo? Não foi amigável. Tinha gente que não estava satisfeito. Por que será, hein? Vamos descobrir. Em 1820, uma revolta começou na cidade de Porto e espalhou-se por todas as províncias do reino. A Revolução do Porto. Foram convocadas eleições para a instalação de uma Assembleia Constituinte para elaborar uma Constituição, e os revoltosos exigiam o comprometimento de Dom João, que, se sentindo pressionado, embarcou de volta para Lisboa e deixou seu filho Dom Pedro como regente do reino, com todos os poderes para governar. Se sentiu ameaçado, né? Assim como ele se sentiu com os franceses e veio para o Brasil, então ele resolveu voltar para Lisboa, voltar para a sua terra natal, porque também teve problemas. Então, seu filho passou, né, a liderar aí, né, e administrar, né, esse Reino Unido, né, o Brasil, que ainda não era país, que ainda não era livre, ainda tinha que sofrer os comandos, né, e regras, né, de Portugal. Vamos ver como foi que o filho dele fez. Nós sabemos na história, né, que o filho dele ainda era menor de idade, e ele teve, né, alguém para auxiliar até que ele ficasse maior e pudesse assumir, né, porque para assumir a coroa, né, tinha que ser o filho do rei, certo? Enquanto isso, aqui no Brasil, né, no Rio de Janeiro, Dom Pedro formava uma constituinte exclusivamente brasileira. Então, o que causou, né, insatisfação do governo português, gerou uma série de conflitos em Portugal e Brasil. Então, olha aí a insatisfação. O filho, que ficou responsável, né, organizou grupos mais de brasileiros, de pessoas que estavam aqui no Brasil. E aí, quem estava entre os portugueses, né, se sentiram insatisfeitos, que também queriam participar dessa Constituição. Os deputados do Brasil queriam uma independência política de Portugal, o controle de sua economia e o fim dos altos impostos exercidos pela coroa portuguesa. Estão lembrados que Portugal sempre, né, tinha vantagens, mesmo depois de outros países invadirem e explorarem, para que isso acontecesse, né? E também quem estava dentro das terras brasileiras tinha que pagar um alto valor para Portugal. Então, o alto valor era dele, né? Além de ter também direito às explorações. Fosse do pau-madeira, do ciclo do açúcar, lá no ciclo do ouro, tudo, né? Portugal tinha vantagens, porque se sentia, né, dona das terras brasileiras, né? Nossas terras eram propriedades, né, do rei, assim ele pensava. Então, as pessoas queriam acabar com isso, porque esses altos impostos, né, traziam insatisfação para, né, quem estava ali, né, buscando melhoria na sua, né, vida financeira. As cortes portuguesas não aceitavam, né, a Constituição brasileira, resultando assim no rompimento de Dom Pedro I com o governo de Portugal, representado pelo Dia do Fico, dia em que Dom Pedro I não atendeu ao chamado da Assembleia Portuguesa, que ordenava sua volta imediata a Portugal. Então, o que foi que, né, o príncipe regente estava fazendo nesse momento? Mudanças. Se aliou a pessoas no Brasil e começou a concordar com essas propostas de diminuir, né, sim, essa taxa de imposto. Só que a coroa lá, né, estava revoltada, porque queria continuar ganhando dinheiro, queria vantagens.
E aí houve esses problemas e pediu que, né, numa carta, ele retornasse, né? Era uma ordem para o seu país, né? No caso, para Portugal. Antes da independência, né, do Brasil ser livre, Dom Pedro adotou algumas medidas importantes, tais como o retorno das tropas portuguesas, a organização da Marinha de Guerra, a exigência de que todas as medidas impostas por Portugal só teriam valor se assinadas por ele. Então, ele fez algumas modificações que trouxeram satisfação, né? Claro, ao seu pai, a quem estava, né, no poder, né? Aliados à coroa portuguesa, mas ele fez mudanças, né? Que radicalmente, né? Que trouxeram satisfação, mas que também trouxeram alegria para outros que naquele momento precisavam, né, se libertar. Precisavam de novas oportunidades, né? De um novo mundo. No caso, seria, né, um Brasil livre. A proclamação da independência, feita por Dom Pedro em 7 de setembro de 1822, anunciava para o mundo que o Brasil seria independente de Portugal e ele se colocava como defensor do Brasil. Após a independência, Dom Pedro foi coroado imperador. Portugal reconheceu a independência do Brasil mediante o pagamento de uma indenização. Olha que Portugal é esperto, ainda ganhou dinheiro em cima dessa independência. Não tem jeito, Portugal sempre queria vantagens financeiras. E não foi diferente nesse momento. Então recebeu a indenização para ficar caladinha, né? E deixar o Brasil seguir livre em paz. Ocorreram muitas revoltas de portugueses que se posicionaram contra a independência. Claro, nem todo mundo ia aceitar, gente, né, que o Brasil fosse livre. Então, houve problemas, houve conflitos, pessoas que eram contra, né, essa ideia do príncipe aí que era nesse momento já imperador, não queriam aceitar, porque queria que o Brasil continuasse sendo, né, liderado pela coroa portuguesa. Mas ainda assim, né, ele fez essa gentileza ao nosso país e passamos a seguir, né, com as próprias pernas, né, meio que capengando, porque houve muitos problemas, nós sabemos disso, né, a exploração trouxe grandes danos. A partir daí vieram muitas mudanças, o fim da escravidão, e fim da escravidão, o fim da escravidão, né, porém, o homem negro, o africano, continuou sofrendo no nosso país. Por que, Projúlio, isso aconteceu? Porque, gente, eles passaram a ser livres, né, depois do processo que houve, né, da libertação deles com a carta, né, da Lei Áurea, mas eles não sabiam ler, não sabiam escrever e acabaram muitos, né, por permanecer sendo funcionários, agora recebendo pouco, mas recebendo, né, dos senhores de engenho ou de outros, né, que ali se encontravam. Então, não foi tão fácil para eles ainda não. Dentro da história, o contexto africano, né, continuou com muito sofrimento até que eles conseguiram, né, se instalar dentro, né, dessa história e mudar muitas coisas, né? Eles fazem parte da cultura do nosso país, né? Graças a ele, a formação do nosso povo em vários sentidos, desde a culinária, a dança, religião, né? Costumes foram introduzidos em nosso país, mas na questão de ser cidadão, né, precisou de anos, né, para que eles, né, conseguissem se sentir, né, parte desse povo, por conta dos preconceitos, né, e dificuldades que eles passaram. Então a independência aconteceu, gente, né? Como vocês percebem, Portugal não queria, né, ficou insatisfeito, teve conflitos, né, com alguns portugueses que queriam que a gente continuasse sendo, né, aí um Reino Unido nesse momento, né, de Portugal, continuasse comandando com aqueles altos impostos. Para que isso acontecesse, ele fez algumas medidas, né, o Dom Pedro I, né, o filho aí, criou o dia do fico, né, em vez de ir para Portugal, ele ficou para trazer mudanças e libertar o nosso país, porque ele tinha, né, nesse momento um outro pensamento. Graças, né, esse novo pensamento trouxe, né, essa oportunidade do Brasil ficar independente, mas teve que pagar uma indenização para a coroa portuguesa, porque não tem jeito para Portugal, né, ela sempre, né, aí quer se dar bem em cima, né, das propriedades, né, dizendo eles, né, ser, né, donos do nosso país. Então, olha o processo que o Brasil passou para chegar, né, no que somos hoje, né, país, né, somos um país independente, hoje, né, diferente de antes que quem comandava, né, era a coroa portuguesa, depois o filho do rei, o Dom Pedro I, né, como imperador, porém, logo vai vir aí, né, uma nova organização onde vai ter o presidente, né, entra a questão de governadores, senadores, deputados, prefeitos. Então esses grupos eles aparecem depois,
certo? Porque muda-se o termo, né? O Brasil passa a ser república. E aí, nesse momento, né, o nosso país, ele modifica a forma de governo, né, de administrar, que infelizmente traz também grandes deficiências, porque nós sabemos que a política brasileira tem alguns, né, problemas, algumas lacunas que degradam aí, né, alguns locais do nosso país. Mas, enfim, ao longo dos anos a gente vai conseguindo, né, perceber esse contexto e ver que começamos de uma forma bem deficiente. Então, esse problema do contexto político do nosso país vem desde o início, né, quando Portugal, de forma, né, incorreta, né, se apropria de nossas terras. Então, olha que dificuldade para o Brasil passar por tudo isso. E tem para casa, né? Após você retomar essa leitura, rever como tudo aconteceu, por que ele resolveu ficar, quais foram as medidas que ele tomou, né? Por que deixou, né, alguns portugueses insatisfeitos, né? Porque o pai dele queria que ele retornasse a Portugal. Então tem muita coisa legal dentro desse texto que você pode estar revendo. E tem para casa, né? Vocês vão estar desenvolvendo a página 192, que o José vai colocar aqui agora, certo? Ó, 192 a 194. 3 páginas, gente. Essas 3 páginas, né, a Projoso está trazendo para vocês tudo que vocês, né, discutiram comigo agora e que vocês vão reler essa página, né, dentro do contexto histórico do nosso país. E eu tenho certeza que vocês vão amar. A viagem, ela não parou, ela continua. Vamos continuar essa viagem na próxima aula, porque aí o Brasil vai se tornar império ainda, certo, gente? Ele ainda não ele ainda não se tornou república nesse momento. Eu vou explicar o que é que vai acontecer ainda, né? Vai ter o Brasil império, vai ter lutas de libertação do escravo. Vamos continuar no contexto, certo? Tem a liberdade, mas tem algumas deficiências que vão ter que ser, né, sofridas para que o Brasil se torne de fato, né, um país livre. E nas próximas aulas vai entender por quê, tá bom? Então, beijo, até lá.